Meu nome é Saskia Sá, né? Eu sou diretora e roteirista de cinema, escritora, trabalho com artes em geral, né? Minha vida gira em torno disso. E apesar de eu ter tido contato com o cineclubismo quando eu era mais jovem, né? Quando eu entrei na universidade e comecei a frequentar o cineclube da UFES, eu era apenas uma frequentadora. Eu não era uma cineclubista nessa época, eu não tinha nenhum envolvimento mais efetivo com o movimento cineclubista, né? Eu frequentava enquanto uma pessoa que gostava de cinema e que ali eu sabia que eu poderia encontrar filmes que eram diversificados, diferentes do que se encontrava no circuito normal de exibição de uma cidade, na época, bem provinciana como Vitória, né? É, Na década de 80, enquanto eu estava na faculdade, eu já comecei a me envolver paralelamente com a produção audiovisual, né? Na época a gente começou a descobrir a produção de vídeo, né? E começou a fazer algumas experiências utilizando câmeras caseiras, né? Câmeras domésticas de vídeo que facilitaram bastante que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de produção. Não vou dizer cinematográfica, mas produção videográfica, porque na época existia essa discussão entre vídeo e cinema, e então era uma linguagem que a gente estava experimentando, né? Então, o tempo foi passando e dentro da faculdade mesmo, assim, tanto que o meu primeira produção de vídeo que eu realmente fiz foi um documentário chamado Moda, que foi o meu TCC. Foi na década de 90 já, e foi um projeto que eu fiz. A Lei Rubem Braga estava começando, acho que estava na sua segunda edição, e eu tive esse projeto aprovado pela Lei Rubem Braga. Então, foi minha primeira produção, meu primeiro contato, o primeiro envolvimento que realmente tive fazendo um filme de maneira autoral, como roteirista, como diretora. Era um documentário, era também uma produção acadêmica, porque ele estava dentro da minha proposta para o meu trabalho de conclusão de curso, né, na época. E a partir daí eu não parei de me envolver. Eu já era bastante envolvida com teatro, né, com a linguagem do teatro. A gente tinha um grupo de teatro que chamava Éden Dionisíaco do Brasil, que a gente misturava também a linguagem do vídeo nas nossas apresentações. Era uma produção bastante experimental e muito coletiva também, era um grupo, né? Então tudo o trabalho era colaborativo. Isso foi me direcionando bastante para dentro dessas linguagens, né, artísticas que no começo da minha vida eu lidava muito com artes visuais, mas eu desenhava, e aos poucos eu fui me direcionando mais para esse tipo de linguagem mais coletiva, de uma criação que envolve outras pessoas, e isso foi uma das coisas que me encantou na produção cinematográfica. Então, eu começo a minha história mesmo envolvida com a produção, com a realização. Eu começo sendo realizadora, eu não era cineclubista. Não considero que eu era cineclubista naquela época, apesar de gostar de frequentar e apesar de gostar de assistir, né, o tipo de produção cinematográfica que eu tinha acesso através dos cineclubes. E apesar também da gente usar muito a tecnologia, né, do videocassete para poder se reunir em torno de filmes que a gente escolhia para poder discutir linguagem, discutir questões que eram importantes para a gente naquela época. Mas a gente nem, no meu grupo, pelo menos as pessoas com quem eu convivia, nem tinham ideia que aquilo poderia ser considerado um cineclube, né? Mas era, né? Mas tudo bem, mas a gente não tinha a noção, nem o conhecimento, nem a vivência para saber que aquilo poderia ser considerado um cineclube. Quando a gente vê hoje as pessoas se reunindo para discutir cinema, para discutir os filmes que viram numa live, por exemplo, ou num encontro remoto, a gente entende que cineclubismo pode ter é, várias formas, né, de se dar, várias maneiras de acontecer. Né? Pode ser na parede, na toalha, no lençol, numa parede de uma igreja, numa cidadezinha do interior,
pode ser numa pracinha, pode ser numa escola, pode ser em qualquer lugar, contanto que as pessoas se reúnam e discutam, né, e conversem sobre os filmes que elas estão assistindo, principalmente isso, e que essas sejam decisões coletivas que elas estão tomando ali, né, não seja uma imposição de uma sala de cinema que coloca um filme para você assistir e você vê e vai embora para casa, né? Tem diferenças no ver filmes através do cineclubismo, né, e do ver filmes como uma simples espectadora que paga o ingresso e simplesmente é atravessada por aquele filme, né? Não tem uma elaboração no pós-sessão ali, onde a conversa, onde o filme realmente se realiza, né, no grupo daquelas pessoas que estão assistindo, seja como for. Mas é isso, eu acabei indo para o cinema, eu fiz várias coisas no audiovisual antes de ser diretora, eu fui produtora de set, fui figurinista, até que Claudino me chamou para ser diretora de produção do primeiro longa-metragem da produtora dele, né, da Verve, e a partir dali eu comecei a entender que eu queria ser diretora, que eu queria fazer os roteiros que eu criava, né? E assim, eu fui me desligando aos poucos dessa função de produtora e fui estudando e tentando elaborar os meus projetos para poder desenvolvê-los enquanto autora, enquanto criadora de cinema, assim como eu faço hoje com a literatura, né? São formas de expressão, né? Então eu me considero primeiro uma criadora, uma pessoa que cria, uma artista que vai se expressar de qualquer maneira. Mas assim, aos poucos também eu fui a partir dos movimentos audiovisuais aqui no Espírito Santo, né, a partir da BD, né, que é uma associação de cineastas e de realizadores aqui do estado, eu fui me envolvendo cada vez mais nessa militância audiovisual, né, da política audiovisual, porque a gente sempre teve muita precariedade no fazer cinematográfico, principalmente aqui no Espírito Santo. Então, se a gente queria fazer cinema, a gente tinha que brigar para fazer cinema, né? E brigar para fazer cinema não significa você sozinho brigando, significa você se unir às pessoas que também estão querendo brigar para fazer audiovisual, para fazer cinema, para poder ter os meios de produção, né? Para poder ter as formas e os incentivos para que você possa criar arte e fazer com que essa arte chegue ao público, né? Que é o importante, porque não adianta também nada você fazer alguma coisa e não ter como difundir isso. Então, eu sei que eu fui me envolvendo cada vez mais com isso, e a partir disso, conhecendo Claudino também, e a partir da rearticulação do movimento cineclubista no Brasil durante o governo Lula, né, e do Ministério do Gil e tudo, eu acabei me envolvendo também com o movimento cineclubista. Fui descobrir realmente o que era cineclubismo, né? Apesar de eu ter feito no meu mestrado, eu ter também atuado com um grupo exibindo filmes, né, para que a gente pudesse depois realizar esses filmes, e também na educação, que meu mestrado foi em educação, e também toda a minha atuação dentro da educação, eu sempre trabalhei com cinema, agindo de uma forma, de uma maneira, né, de um modo de exibição muito semelhante ao cineclubismo, é aquilo que eu falei no começo, eu não tinha muita noção de que aquilo era cineclubismo, né, ou dos princípios que regem, que embasam, né, não que regem, palavra horrível, mas que embasam, né, que entremeiam esse fazer cineclubismo, essa exibição cineclubista, esse pensamento cineclubista, essa forma de ver cinema e de se envolver com os filmes, né? Como que eles podem transformar a sua vida, como que eles podem transformar as realidades onde eles estão, onde os filmes são exibidos, né? A partir desses encontros. E aí eu fui entrando em contato com o movimento cineclubista, com as pessoas que já eram ativistas dentro desse movimento há muitos anos, como Claudino, como Marcos Valério, como tantos outros fora daqui também do Brasil, do Espírito Santo e de fora do Brasil, e vendo que todos tinham semelhanças
né, na sua atuação e tinham ensinamentos, né, muito importantes para passar, e eu estava ali bebendo desses ensinamentos, eu estava querendo aprender, e foi muito importante esse envolvimento. A partir daí é que eu fui me envolver realmente no cineclubismo, fui atuar no cineclubismo, fui criar um cineclube, que era um cineclube voltado para filmes de mulheres, feitos por mulheres, né, que tratavam de questões de mulheres, porque é uma coisa que me toca e que é importante para a minha existência e para a existência das outras mulheres que estavam atuando junto comigo no Feministas de Quinta, que era o cineclube em que a gente atuou durante uns 2 anos, não me lembro agora a data certa. E aí foi muito importante também essa prática, que é a prática que eu digo do chão do cineclube, né, que eu não tinha tido até agora. Eu tinha tido uma prática que foi anterior, de quem era visitante de um cineclube, de quem estudava os filmes através, que exibia os filmes, que pensando neles dentro de uma conceituação dentro da educação, né, como que eles são importantes para a formação humana, né, em todos os cursos que eu já dei na minha vida, dentro da universidade ou fora, sempre o cinema teve junto comigo, né? E o pensamento dessa exibição cineclubista também estava junto comigo, embora eu ainda não conceitualizasse isso como cineclubismo em si, né? Embora seja, na minha cabeça no meu pensamento mas a partir do momento que eu atuei dentro de um cineclube mesmo, né, coordenando, trabalhando junto com outras mulheres, foi muito importante porque aí eu tive a prática, né, botei o pé no chãozinho dentro do cineclube e aquilo se entranhou mais dentro de mim. Eu acho que é por aí, é essa a minha história. Agora eu não estou atuando dentro do cineclube, né, voltei a ser basicamente uma realizadora de cinema, roteirista, escritora, então, mas a gente continua sendo cineclubista para sempre, né? Acho que quem já foi um dia não deixa de ser. É isso. Bom, minha vida audiovisual começa no cineclubismo, né? Então, minha frase original da minha vida sempre foi, e por muito tempo foi e pode voltar a ser, é que eu sou cineclubista, meu negócio é o público, é organizar o público, trabalhar com o público e no interesse público, e por isso eu fui sempre do serviço público. Eu sou um homem público. E o cineclubismo proporcionou essa possibilidade de arte, e uma arte que eu amava desde criança, lá em Barra de São Francisco. Né? Meu maior castigo era para papai e mamãe: você não vai à matinê. Quando falava isso, o mundo acabava comigo, virava um santo. Então, meu negócio sempre foi o filme como um agente juntor de raciocínio, discussão, debate. E eu descobri o cineclubismo, né? No final da década de 60, eu ia a uma sessão cineclubista no Jandai, eu já falei isso em outra live. Mas, enfim, na UFES, eu realmente me transformei num cineclubista realizado, feliz, feliz, reconhecido, amado e amante de todos. Mas ser realizador nunca foi exatamente o meu sonho, não é? Nunca foi. Todos vocês que estão aqui comigo nessa mesa, depois a gente vai debater, sabem que não foi. Né? Meu sonho sempre... meu sonho não, minha vida sempre foi ser cineclubista nesse campo aí, audiovisual, e produtor. Né? Eu tenho certeza que
produção audiovisual capixaba local, alternativa, passou pela Verve, né? Empresa minha de Roberto. Então, mas aí chega uma hora que o cineclubista, e é isso que eu acho que deu esse boom, essa juventude, o cineclubista atual, e alguns que nem tão jovens, mas sempre atuais, de ser necessário realizar, entendeu? Por quê? Porque eu preciso desse filme, dessa história. Essa denúncia está aqui na minha cara. Eu estou vendo essa verdade aqui e ninguém fala dela. E hoje eu posso fazer com celular, entendeu? Aí você vira realizador. Agora, desde que você não seja tão amador que não. Que, aliás, cineclubista real não é amador em relação ao audiovisual. Ele entende da linguagem, ele pode até não saber fazer, mas dirigir. Ele escolhe gente que sabe fazer o que ele não faz. E foi isso que eu fiz no que eu fiz de realização. E continuo tentando. Eu acho que eu quero ser um realizador hoje, eu acho, né? Saskia sabe, Ricardo Sá sabe, Tião Xará sabe, Cosme Mendes sabe, Marcos Aurélio sabe. Eu estou tentando edital para poder construir o roteiro de um longa-metragem que eu acho fundamental na minha vida e não consigo, entendeu? Mas eu vou continuar lutando. Então, eu sou o caminho inverso ao da Saskia. Nós dois chegamos Ela chegou da direção do Conselho Nacional do Cineclube, foi vice-presidente do Conselho Nacional do Cineclube, tal, né? Foi presidente da OCA, mas ela, como ela disse, né? Ela era apenas público cineclubista. É isso que é fazer cineclubismo. É transformar o público cineclubista em cineclubista, né? Fazer a Saskia de artista, multimídia, cineclubista. Ao mesmo tempo, fazer do cidadão lá, como ela diz, na parede, no toalha, no lençol, em qualquer lugar, cineclubista no sentido de cidadania, dele lutar pelos seus direitos. Então, eu quero fazer filmes para preencher lacunas que os cineclubes precisam de filmes que não estão sendo feitos. E é só por isso. Eu sou o Volmir Alcântara, eu sou membro do Cineclube Quadro a Quadro. É um cineclube voltado para professores e para alunos do ensino básico. Esse cineclube nasceu em 2019, mas tanto eu quanto a Franciele Noia e o Felipe Gazzi, que fundamos o coletivo Cineclube, nós já adotávamos práticas cineclubistas, tanto nas nossas vidas mesmo. Nós sempre gostamos muito de cinema e trocamos muitas ideias e debatemos muito filmes, quanto também na sala de aula, né, como professores. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura. Então, o clube nasceu muito dessa nossa vontade de fazer com que algo que nós já de certa maneira, já fazíamos, pudesse se expandir. Então, nós iniciamos o Cineclube, começamos o Cineclube e pensando sempre nesse diálogo entre a escola e o cinema, e principalmente o cinema capixaba, né?
E paralelo a essa atividade cineclubista, ou uma certa maneira, dando continuidade a ela, né, nós também fizemos, né, produzimos uma série de materiais audiovisuais ligados ao tema do cinema, né? Nós já havíamos feito curtas-metragens de animação antes. Eu trabalho com animação já há bastante tempo, acho que desde 2000 e fizemos, eu e o Felipe, um curta em 2009, que é uma adaptação de um conto tradicional do Luiz da Câmara Cascudo. Depois fizemos também um curta de animação chamado Um Apólogo, que era uma adaptação do conto do Machado de Assis, chamado Um Apólogo. Depois, por volta de 2015, junto com o Darcy Alcântara, eu dirigi com ele uma animação chamada Guerreira, que era uma tentativa de recontar a história da Maria Ortiz. Foi um trabalho muito legal. E recentemente até fizemos um curta, eu e a Franciele, com o edital da Aldir Blanc, da Prefeitura de Vitória, uma animação chamada História de um Avô, que era, na verdade, nós aproveitamos uma história do avô da Franciele, que é um senhor de 92 anos, o seu Geraldo Maciel, e ele sempre conta uma história da primeira vez que ele havia ido ao cinema, há muitos anos, na década de 40, entre a década de 30 e 40, em Bom Jesus do Norte. E essa primeira experiência cinematográfica dele, né, nós tentamos colocá-la nesse curta, que foi muito, muito bom fazer, foi muito gostoso fazer. E, bom, dentro da atividade cineclubista, nós desenvolvemos alguns materiais. Um que eu tenho bastante orgulho é o Guia Animado do Cinema, que é uma série de animação com duas personagens que, na verdade, são duas pipocas que ficaram esquecidas na poltrona do cinema, e aí elas tendem a debater bastante sobre os filmes que elas assistem ou já assistiram, a Tereza e o Zezeca, que tem as vozes da Daiane Escaramuça e do Edson Nascimento. E a gente fez uma primeira edição do guia animado no auge da pandemia, com um edital emergencial da Secult. Depois nós fizemos um guia assombrado do cinema, só com longas metragens capixabas, com temáticas ligadas a fantasia, terror, suspense. Foi muito legal, foi uma experiência que eu adorei fazer também. Fizemos depois nesse ano mesmo, nós fizemos um episódio especial do guia só sobre linguagem de cinema. A nossa proposta nesse ano, no Cineclube Quadro a Quadro, foi um concurso de crítica cinematográfica para alunos do ensino básico. Então, nós conversamos com cineastas capixabas, disponibilizamos 5 filmes para que eles pudessem acessar livremente, os realizadores disponibilizaram, e os alunos da escola, com orientação das escolas, né, com orientação dos professores, produziram assim, muitas e muitas críticas, várias escolas participaram, teve premiação, foi muito bom, e para ajudar os alunos, né, e os professores a fazerem os melhores trabalhos possíveis, nós desenvolvemos um episódio do guia só sobre linguagem de cinema. Então, aí a Tereza e o Zezeca ficavam conversando sobre iluminação, roteiro, direção, o que é tudo, né? Tudo, desde a preparação, do que é, né, cada coisinha, cada elemento da linguagem do cinema. E sempre pensando nesse público, né, que são professores e alunos da rede básica. Então tem sido assim uma experiência que eu considero muito
muito boa para nós, porque nós também aprendemos muito. Eu me lembro que nesse mesmo projeto de crítica de cinema, nós tivemos a presença de vários cineclubistas, cineastas, pessoas da área do cinema do audiovisual, para conversar também conosco em lives para professores e alunos. O Vitor Taveira mesmo estava, foi um momento ótimo que ele discutiu, foi muito bom, os professores depois contato conosco, agradecendo, falando um pouco sobre cinema independente, o que era cinema independente, o que era o cinema feito sem grandes produtoras, né? Um cinema que também, por conta disso, tem mais liberdade de expressão, muitas vezes, né? Então, essa foi a nossa experiência desse ano. Nós esperamos continuar fazendo atividades que, né, dialoguem com a escola, com a cultura e o cinema, sobretudo o cinema feito aqui no Espírito Santo, e estamos sempre abertos a todas as ideias, propostas, convites. Inclusive, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao Claudino, eu agradeço ao Vitor e a todos que estão organizando esse evento, que eu acredito seja muito importante, porque é um momento, né, que a gente tem, que eu acho que nós estamos passando, né, a cultura capixaba, de mostrar mais tudo que é produzido, né? Muita coisa é feita e no passado era mais difícil a gente ter acesso a isso, né? A internet ajudou um processo de democratização, né? E eu acho que todos estão com mais consciência sobre o que é feito. Eu tiro assim pelos alunos que eu acompanho e que participaram de concursos e festivais, a gente conversa sempre, que estão muito mais hoje ligados, que o Espírito Santo é um realizador muito vivo de cinema, não só cinema, artes em geral, mas cinema também, que no passado. Assim, eu lembro que antigamente assim, a palavra curta-metragem era uma novidade, hoje já não é mais. Eu acho que isso são conquistas de todos nós, né, que trabalhamos na área de cultura e educação, e torço para que avancemos cada vez mais. Bom, minha trajetória, né, ela está ali no início da década de 80, 79 para ser mais exato, né? E é quando eu começo um curso de engenharia na UFES, e como eu enfim, eu tinha um hábito de cinema, eu gostava muito, né? Desde 10, 11 anos de idade, que eu frequentava muito as salas de cinema ali do centro de Vitória, enfim, e aí chego lá já com uma certa, eu já conhecia uma galera, já conhecia o Claudino um pouco antes, apesar de não ter uma convivência com ele, né? Tinha amigos em comum, né? O Cal, enfim. Então já tinha uma conexão até com esse universo diferenciado, digamos, de uma vivência com um universo fora do padrão, né? Enfim, eu estava ali naquele movimento de esquerda, eu estava ali ligado a todo um processo de renovação, de vida, enfim, estava ali conectado na mudança, né? No Deus mudança, como diria o Gil. E aí, quando eu chego na universidade, o movimento estudantil, né, no auge, né, a gente está ali no momento muito crucial das mudanças de vida ali, de status político, toda a resistência à ditadura, enfim, estava realmente 79, a década de 80 até 85, né, até a gente chegar em 85. E aí o movimento estudantil, mas no movimento estudantil eu dou de cara com o Cineclube Universitário. E aí foi inevitável, né? Quer dizer, a minha militância de esquerda, a minha militância de juventude,
ela se deu e se dá até hoje por meio e nesse meio do cineclubismo, né? Assim como o Claudino, quer dizer, ele falou aí, quer dizer, a minha conexão está muito mais no exibir, né? No contato com o público, no debate, no pensar o cinema como um elemento de contracultura, de contra-hegemonia, de pensar o cinema como uma poderosa ferramenta cultural, né? E dessa maneira nós vimos trabalhando nesses anos e nunca me passou, a bem da verdade, assim, a ideia de ser cineasta, de fazer filmes, ou até porque naquele momento para nós uma coisa de fazer cinema era sair de Vitória, né? Ou a gente, quer dizer, dinheiro para fazer cinema aqui em Vitória a gente não tinha, enfim. E acho que nós nunca nos mobilizamos. Eu lembro que nós chegamos a fazer uma oficina de cinema, isso gerou um filme, até alguns anos atrás, na verdade, as filmagens, nós não chegamos a montar esse material, mas na oficina nós chegamos a filmar, e até alguns anos atrás esse material estava lá no Metrópolis. Eu não sei se esse material conseguiu, alguns anos atrás, que eu digo, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei se esse material conseguiu sobreviver direitinho, né? E aí, quer dizer, atravessa esse tempo todo quando chega a Saskia na história, né? Quando chega o Balão Mágico e quando chega o VHS, né? Mas eu tinha um viés assim muito ligado, por exemplo, às figuras de quem eu gostava como diretores, como autores, como criadores, né? Como o Eisenstein e sua teoria de montagem. Eu gostava muito da montagem, né? Gostava muito da fotografia e gostava da questão da montagem, né? Isso me fascinava, a questão de você manipular o material, né? E com isso construir narrativas e tal. Isso me fascinava muito, e principalmente as teorias do Eisenstein, né? E Glauber, né? Falava bastante disso, apesar do que o Glauber elaborava mais um discurso mais político do que propriamente ele elaborava sobre a linguagem, né? Propriamente assim. Claro, ele falava muito sobre a linguagem também. Eu acho que eu estou falando um pouco de bobagem, mas a proeminência dele era mais um discurso voltado a uma postura política do cinema enquanto meio político. Então, aí eu comecei, na verdade, fazendo montagem. Eu tive duas experiências na década de 80, década de 90, acho que foi mais na década de 90, não lembro bem. Enfim, mas era tipo, uma experiência foi o Alberto Pego, que é um camarada nosso mais ligado à questão ambiental, né? Ele fez a primeira descida ecológica do Rio Doce. E eu, no trajeto da descida, várias pessoas foram filmando, né? E foi feito, e era uma filmagem que foi feita sem nenhum planejamento, sem nenhum roteiro, sem nenhuma estrutura, sem nenhum projeto narrativo, né? E que basicamente era acompanhando o roteiro, era o que se fazia, era o que estava roteirizado para a descida. Era descer, fiscalizar os pontos de despejo de esgoto, de lixo industrial, de assoreamento e os pontos de seca de ilha, de assoreamento que já se transformava em ilhas no Rio Doce, as paradas nas cidades com a palestra, debate. Então esse era o roteiro, digamos assim, né? E as filmagens iam acontecendo ali. E o Beto me chega com 40 fitas de VHS, né? Cada fita em torno de 2 horas, algumas filmava naquele modo SP, EP, não lembro bem, acho que era o EP, que era estendido, né?
que dava até 6 horas de filmagem numa fita daquela, caía um pouquinho a qualidade, enfim. E aí, porra, faz um filme, né? Puta, aí foi uma loucura, né? Fazer um filme, 40 fitas de VHS, sei lá, 100 horas de gravação. E aí esse foi um exercício, foi um primeiro exercício. Isso está no meu canal lá do YouTube, esse filme, da Descida Ecológica do Rio Doce. E aí foi esse primeiro exercício. Depois a Deuzira Madeira, a nossa querida mestra, fantástica mestra Zira, com as colônias de férias no Centro de Educação Física, né? Ela enquanto coordenadora de folclore da Subreitoria Comunitária, e que me chama para essas, vamos lá filmar, e aí várias pessoas filmando, esse monte de material faz um filme, né? Então eu tive algumas experiências nesse sentido, que eu fui só montando, só fazendo montagens e tal. E eu comecei e a ideia de ter uma câmera, de começar a filmar, só veio com a tecnologia digital. Primeiro, como um exercício de oficinas cineclubistas, e aí eu acho que o importante de falar aqui, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, as pessoas falaram bem rápido aí, mas que estiver quase chegando, você me fala, o Léo, tá bom? Mas o mais importante é o seguinte, é que essa coisa de fazer veio muito no processo das oficinas cineclubistas, da coisa de você entender o cinema como essa ferramenta, de se apropriar dessa ferramenta para uma batalha cultural, né? Para uma luta de afirmação de espaços, de conquista de espaços, de produção, da formulação de um pensamento ligado ao movimento cineclubista, ligado ao público, né? Ligado ao lado de cá do balcão, né? Então veio muito nesse sentido. E aí foi um pouco das experiências de quando começam os editais da Secult, veio um pouco a ideia de continuar um processo, por exemplo, acho que o primeiro filme que eu ganhei no edital, que foi um documentário sobre a festa folclórica de São Sebastião, São Benedito, em Itaúnas, que aí é uma ideia de um resgate, de uma continuidade ou de uma atualização do trabalho do Orlando Bonfim Neto, né? Com o Canto da Liberdade, Mestre Pedro de Aurora, Itaúnas, Desastre Ecológico. Então, é um pouco... Tanto que no bojo desse trabalho, desse filme, eu fiz um primeiro momento de restauro dos filmes, desses 2 filmes do Orlando, que foi o Canto para a Liberdade e... desculpa, foi Mestre Pedro de Aurora e Itaúnas, Desastre Ecológico, que eu consegui, dentro do orçamento para o filme, eu consegui fazer uma telecenagem, nos moldes, no equipamento, antes dos equipamentos de 2K, né? Digitalizados. Então, era um telecine ainda, mas era um telecine muito bacana, lá no Rio de Janeiro e tal. Não me lembro mais. Enfim, não me lembro aonde que eu fiz. Um dos laboratórios lá de filme, de revelação e tal, que já fazia esses telecines, né? Então, foi muito nesse processo, nesse meio, nesse desenvolvimento de uma continuação da minha escola, né? Que vem do Orlando Bonfim, que vem do Rogério Medeiros, que vem dos documentaristas que eu sempre apreciei no cinema brasileiro, né? Arthur Omar, de experimentar certas coisas, né? Então veio nesse processo. E talvez a única exceção nisso foi uma tentativa de ficção, que foi o Objetos, que era um roteiro em cima de um conto da Wanda Cille, de um roteiro da Wanda Cille, na verdade, né? E é uma escritora fantástica nossa, que eu admirava muito desde lá, dos antigamente. Ela tem um livro de ficção científica, né, O Longo Amanhecer Azul, em que ela trabalha o porto de Tubarão ali como uma excentricidade futurista do mal, assim, né, na cidade.
Muito legal esse livro, Longo Amanhecer Azul. E daí, só para fechar, né, uma outra experiência foi o Melodiário, que era um filme sobre a obra do Jacebá Lins, ou sobre um pedaço da obra do Jacebá Lins, né? Eu diria que, em comum, essas duas experiências, diria da dificuldade de resumir em 25 minutos, 30 minutos, um trabalho que, ao longo da pesquisa e do seu desenvolvimento, cresceu demais. Itaúnas, Pedras Pretas, né? A festa de São Benedito e São Sebastião, eu fui para lá com um projeto na cabeça e esse projeto se desdobrou em 500 mil coisas. Eu voltei com 40 horas de filmagem para montar 25 minutos. A Secult não aceitou fazer um longa-metragem. Eu queria entregar um longa-metragem, eles não aceitaram, porque o edital era de curta, então acho que tem lógica nisso, né? E o filme do Jacebá é meio que isso também, né? Sobre a obra do Jacebá, porque foi se desdobrando, né? Descobri obras inéditas do Jacebá, e aí o dinheiro não deu, porque precisava, enfim, era botar gente, descobrimos partituras perdidas e tal, paraná, enfim, e precisava botar a galera para trabalhar, para gravar, para fazer as músicas, e não tinha grana, e naquele ano a Secult resolveu não esticar prazo para ninguém, tinha que entregar no prazo, foi uma correria dos infernos para terminar, e do resto, quer dizer, eu continuo fazendo coisas, mas no sentido não de criar filmes para o festival, pensando em algum tipo de circuito mais profissionalizado. Eu continuo trabalhando a máquina da produção, né, a ferramenta da produção, no sentido da escola, a vida escolar, né, como professor de artes e tal. E mesmo as oficinas cineclubistas, eu trabalho isso como uma ferramenta de como é que se constrói isso, como é que se faz esse discurso. Acho que é importante mostrar como se engendra, né, essa máquina, como se engendra, né, o pensamento cinematográfico, o ato cinematográfico, como é que se dá isso. Então, eu utilizo mais nesse sentido do que propriamente como uma atitude ou um desejo de ser um cineasta. Eu acho que, quer dizer, apesar de nunca ter tido realmente assim uma perspectiva de cineasta e tal, para mim, ter a máquina, ter uma filmadora, celular, um notebook com um computador com um Premiere na mão, isso para mim está muito conectado a um processo da educação da imagem, da educação do cinema, da apropriação de como se formula, né? De como são as possibilidades de montagem de um discurso cinematográfico, que está na base de todo o processo audiovisual que nós vivemos, que a garotada vive. Quer dizer, e quando eu falo isso, eu estou pensando muito na experiência da sala de aula, de lidar com um adolescente que tem celular, que filma o tempo inteiro, que está com TikTok, que está com mídias sociais, o tempo inteiro o vídeo está atravessando tudo isso, né? Então, são experiências nesse sentido, mas que e aí vem toda a minha formação cineclubista que eu levo para o meu processo de professor, né, para o meu trabalho de professor. Meu trabalho de professor está 100% atravessado pelo cineclubismo na sala de aula, dentro da escola, né? A ideia da equipe, o trabalho, a ideia de você e o mundo, você no mundo, o mundo e você, essa relação do quebrar perspectivas personalistas e egoístas, de você pensar na comunidade, de você pensar no coletivo. Então, basicamente dessa maneira que, para mim, se apropriar, ou me apropriar, ou nos apropriarmos da máquina do cinema, ela está envenenada aí pelo cineclubismo dessa maneira, né? Usar isso para um processo cultural, social, de desdobramentos, de transformações que a gente pode pensar e desejar nesse mundo que a gente está vivendo, né? Que é difícil pra caralho. Quando nós retrocedemos e quando a gente imaginou que já estava tudo dominado, eis que descobrimos que existia
esse submundo, né, nazista que a gente está aí vivendo, né, cara? Louquíssimo. Então, isso quer dizer que a gente tem muita batalha pela frente ainda, né? Eu acho, gente, sim, essa coisa de levar. Eu acho que essa coisa do cinema, né, do cineclubismo, está entranhado na questão da educação. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu acho que mais importante até do que você fazer a ponte do cineclubismo com o cinema, porque eles podem parecer semelhantes, mas eles dialogam, mas são coisas diferentes, né? Você fazer cinema é uma coisa, você exibir cinema é outra coisa, e você fazer o tipo, você exibir de acordo com o pensamento cineclubista é outra coisa. Tudo bem que tudo isso você pode dialogar e pode estar muito interligado, obviamente, dependendo da pessoa, né? Porque tem pessoas que absolutamente não dialogam, né, com essa forma coletiva de pensar, nem a educação, muito menos o cinema. Mas eu acho, assim, concordo com o Marcos, assim, e eu acho que, na minha prática assim, de educadora, né, eu não estou em sala de aula agora, mas eu dou muita oficina, eu já estive bastante em sala de aula. Eu acho que a importância desse pensamento cineclubista está muito em função de você levar essa discussão, né, da forma de ver cinema para dentro da sala de aula, que eu acho que é um tipo de discussão que ela não está só atrelada à forma de ver cinema, mas ela está atrelada a qualquer tipo de forma de você processar conhecimento, de você construir conhecimento coletivamente, de você criar formas de ver o mundo que ultrapassem as formas engessadas de você apenas receber informações, né? E é uma coisa que o Marcos falou, a maior parte desses meninos aí, eles têm uma câmera de celular, quer dizer, todo mundo tem, né? Quem não tem uma câmera de celular, quem não está filmando, quem não está postando, quem não está vendo coisas, imagens e vídeos o tempo inteiro, quem não está atolado, afogado em imagens, né? Estamos afogados em imagem. Só que poucos, né, talvez consigam dissecar essas imagens, consigam perceber como que essas imagens são construídas. Talvez a maior parte das pessoas é atravessada por essas imagens, são atravessadas numa velocidade estonteante, e que não permite, muitas vezes, das pessoas conseguirem parar e prestar atenção no que essas imagens estão trazendo, de como que essas imagens estão afetando as pessoas. Então, eu acho que daí está a importância de você entender como essas imagens são produzidas, você conseguir dominar, compreender que linguagem é essa que você está usando, sem saber que você está usando, e saber como utilizar essa linguagem para você aprender o mundo, para você construir, desconstruir e construir o mundo. Né, um processo de desmontar e montar o mundo o tempo inteiro. Então, eu acho que, talvez nesse sentido, a gente consiga perceber que esse diálogo entre o cineclubismo, entre a produção audiovisual e a educação, é uma das coisas, é uma coisa essencial. E aí eu digo assim que vai mais além, não é nem só em relação ao audiovisual, está em relação à leitura, está em relação às artes visuais, está em relação à performance, está em relação a tudo. É uma questão eu não gostaria de usar a palavra ler o mundo, mas de não estar só imerso no mundo e sendo atravessado por essas linguagens que o mundo te afoga, né? Que são jogadas em cima de você, mas que você consiga aprender a nadar no mundo, talvez. Eu acho que é por aí. Falar uma coisinha também sobre isso, que é a minha área de trabalho com literatura, e também trabalho com
cineclube e tal. A respeito do que o Marcos e a Saskia comentaram, eu vejo que o cinema na escola é uma necessidade, mas também é uma... Acho que tem mudado bastante a forma de trabalhar cinema na escola. Quando eu era aluno no ensino básico, eu me lembro que os filmes que os professores passavam, eles geralmente ilustravam o conteúdo. Então, falava-se, o assunto era, sei lá, Idade Média, o filme abordava um filme de história, de ficção sobre a Idade Média. Era sobre a independência do Brasil, aí tinha lá um filme que falava, que tinha lá os elementos da independência do Brasil. Com o passar do tempo, eu entendo que os professores têm tomado mais consciência, independente da área, não precisa ser necessariamente da área de linguagens, mas mais contato com, mais consciência do que é a linguagem, né? Que é o que vocês comentaram sobre a questão do discurso. Quer dizer, o filme não é só o que ele passa, mas também como ele passa. Então, há uma série de estratégias de linguagem que são utilizadas, desde o plano, se o plano é inclinado, se o plano não é, se a luz é baixa, se a luz é alta, qual é a cor, de saturação, blá, 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 tudo isso diz muito sobre o que está acontecendo na tela. E é ideológico, no sentido de que tudo é ideológico, né? E que não se faz um filme até o final, né? Uma coisa que os alunos sempre ficam muito revoltados até hoje, assim, sempre que a gente trabalha com algum filme, é o final aberto. Aquele filme que termina e geralmente você fica assim, mas e o que aconteceu, né? A gente trabalhou recentemente com Ao Vivo de Berg, do Paulo Seno, e aí o filme é todo, né, essa coisa meio David Lynch, assim, tem uma linguagem, pode estar sonhando, pode não estar, e aí, mas o que aconteceu de verdade, né? Aí uma das discussões que se faz, né, assim, a gente costuma fazer, eu fazia muito em sala de aula, a vida é fácil ou difícil de ser interpretada, né? A vida é difícil de ser interpretada. Bom, então, um filme que é fácil de ser interpretado não representa tão bem a realidade, né? A realidade é um pouco mais complexa. Nas histórias de mistério do século XIX, detetive, Sherlock Holmes, Poirot, quando qualquer coisinha é uma pista. Aquilo ali, no final, vai se juntar e vai ter um grande mistério a ser revelado, e no final tudo termina bem. A vida não é assim, né? Cada elemento que aparece, ele não necessariamente vai contribuir para o fim de um quebra-cabeça. Então, essas discussões assim que surgem, mesmo que criem alguma angústia os alunos, os professores, é normal, né? São importantes, porque se é tudo muito gostosinho, muito fácil, muito interessante, assim, né? Você não sai sem um sentimento de, olha, mas o que é isso, né? O filme ou a obra não tem talvez o impacto mais duradouro. É sempre o caso de Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Quando o romance saiu, em 1899, não havia dúvida de que Capitu havia traído. Todos os leitores da época diziam que Capitu havia traído, todos. Em 1960, pela primeira vez, se questionou se Capitu havia ou não traído. Uma pesquisadora chamada Helen Caldwell, uma americana, ela falou assim, e se o Bentinho fosse ciumento e tudo isso for da cabeça dele? Aí que começou a história. Capitu traiu, Capitu não traiu, Capitu traiu. Recentemente, já um outro pesquisador falou assim, olha, a questão não é se Capitu não traiu, a questão é que durante 60 anos você acreditou totalmente na culpa dela. É porque o Bentinho é um narrador homem, branco, rico, filho amantíssimo, religioso, arrimo da família, aquilo tudo, né? Isso é tudo uma questão de linguagem no Dom Casmurro, porque como ele é um narrador enganoso, um narrador comprometido, é claro que o leitor também fica comprometido com a sua interpretação da realidade. Então, eu acho muito interessante o que foi comentado aqui sobre como que o cinema, no caso, a arte, né, mas o cinema que nós estamos tratando, ele também é um elemento de combate, né? Combate a quê? Combate a interpretações fáceis, a uma visão de realidade que não condiz nem com o nosso país, nem com o nosso estado, nem com a nossa cidade, e também não condiz com a realidade que a gente vive o tempo inteiro, né? Então, é muito interessante se abrir para outras possibilidades, e o cinema, a arte, né, ela
o Aristóteles falava, né? A história é o que aconteceu, né? A literatura pode ter acontecido, né? Então, andar nesse limiar aí pode trazer possibilidades interessantes de viver de maneiras mais abertas ou antenadas com as dores do mundo, e não com dores inventadas, como se tem feito ultimamente, principalmente de maneira irresponsável no país, muito irresponsável, com manifestações muito estranhas que se tornaram violentas, e que um olhar mais atento que o Machado de Assis puder nos oferecer, e sempre pode, ele assim, opa, melhor tomar cuidado para não acreditar Ele tinha uma frase que era ótima, assim, Nabucco, tudo, menos ser enganado, menos ser empulhado. Então, cuidado para não sermos empulhados, né, com coisas aí. Desculpa se eu me estendi. Eu estava aqui pensando nas coisas que o Valmir falou, que eu acho interessante, sobre o Dom Casmurro, né, o narrador não confiável, e como que isso pode se relacionar com o que o Claudino falou também, né, de cada um, que a verdade é uma coisa muito individual, né, e também uma coisa sobre a memória, né, porque a gente narra a nossa memória para a gente mesmo, pouca coisa fica, né, a memória é uma invenção, uma ficção que a gente conta para a gente mesmo. E como que isso está virando uma coisa tão maluca, como que isso foi talvez apropriado no país, né? Como que isso foi usado, né? Como que as pessoas tiveram tudo tão deturpado para elas serem manipuladas da forma como elas estão sendo manipuladas, e como seria importante que as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de linguagem ou para poder entender como que essa manipulação se dá, né? E como para elas poderem compreender como que essa realidade está sendo moldada, está sendo plasmada, né? E como que eles estão sendo responsáveis também por plasmar essa realidade, sem conseguirem nem entender a merda que eles estão fazendo, né? Então, assim, e acho que isso também é tão importante na educação, né? Como a gente estava falando aqui. Então, acho que eu fiquei pensando aqui no que vocês estavam falando, porque não é que eu estou introspectiva, né? Só refletindo um pouco. Mas acho que é isso. Né? Tanto que as pessoas falaram assim, tudo narrativa, virou um clichê, né? Virou uma frase chavão que você vê na internet, nas postagens. É narrativa, narrativa. Essa história da Caralho, narrativa é a pior. Esvaziou o termo de uma maneira assim, que você hoje em dia, ninguém nem sabe mais o que é narrativa. Não, virou uma escrotice. Virou um chavão que não quer dizer nada. Está todo mundo tendo sua própria vida, todo mundo tendo sua vida narrada por alguém, né, que está manipulando essa narrativa, essa narração. Agora, Marcos Valério continua calado, né? Falei bastante, Claudino. Mas eu acho que é isso, assim, eu penso, quer dizer, penso e trabalho dessa maneira, né, de que a gente tem que, enfim, permanecer nessa luta e pensando e trazendo o que nós aprendemos de cineclubismo, né, essa atitude para dentro desse trabalho que a gente faz, né? Principalmente nós, assim, quer dizer, principalmente, eu quero dizer o seguinte, eu e o Valmir estamos num lugar privilegiado, né? Onde o Claudino já esteve, Saskia também, e também é professora, né? O Cláudio foi professor durante muitos anos, então a gente tem esse lugar privilegiado de estar em contato com a formação, né? Nós estamos formando pessoas no mundo, né? Então, a preocupação com o ponto de vista, o ponto da escuta, a narrativa, né? É fundamental a compreensão cineclubista, quer dizer, o que o cineclubismo nos possibilita nesse processo. Acho que o que nos move, né? Os filmes de... Eu não conheço o trabalho do Valmir nesse sentido, até peço desculpa, Valmir. Eu realmente não tive contato, por falta de oportunidade, né? Mas do que eu conheço dos filmes da Saskia, dos filmes do Claudinho,
nós estamos nessa veia, né? Da América Latina, né? Nós estamos dando essa, trazendo essa mundo, né? Eu acho, essa, tudo que nós vivemos até hoje e temos muito a viver ainda, né? Eu É queria falar isso, uma moçada. coisa, eu queria falar uma coisa, só assim, que eu acho que o Valmir falou sobre os finais em aberto dos filmes, né? Como que isso angustia os estudantes, né? As pessoas mais jovens, principalmente. Que aí isso ficou na minha cabeça também, eu tinha esquecido de comentar, é bem rapidinho, depois eu abro aqui para vocês. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, eu acho que a importância do cineclubismo tem também, né? Para essa compreensão, né, dessa linguagem cinematográfica é de entender, né, como que a nossa percepção foi moldada, tem sido moldada há mais de um século, né, por um tipo de narrativa cinematográfica, um tipo de construção de imagens e sons cinematográficos hollywoodiana, né, norte-americana, que segue um padrão de pensamento, né, um padrão de formatação de mundo, e que não é só na temática que eles passam, é também na linguagem, como esses filmes são criados, como que eles, que tipo de essa coisa da própria trajetória do herói, né, que foi vendida aí como grande padrãozão, grande formato, que todas as histórias têm que seguir esse caminho, e como que isso é maléfico, né, porque, assim, o mundo não é isso, né, o cinema não precisa ser só isso, o cinema não nasceu assim, né, isso não é natural, por que que as pessoas ficam pensando que contar histórias tem que ser sempre dessa maneira, e é uma maneira ocidental, uma maneira colonialista, uma maneira eurocêntrica, né, e norte-americana de contar história, que é essa forma, esse padrão, né, essa trajetória do herói, aí como a gente se convencionou a chamar. E existem tantas outras formas de contar história, né, que estão sendo esmagadas há mais de um século por um único tipo de narrativa que se convencionou, que é o cinema, né, o cinema norte-americano. E todos nós fazemos assim, né? Todos nós concordamos com isso, né? Estou falando nós enquanto público em geral, mas e que é tão difícil você desconstruir essa forma de ver o mundo, de ver as histórias e de mostrar para as pessoas, de conseguir mostrar para as pessoas que outras formas de contar histórias são possíveis, outras formas de contar o mundo é possível, né? Que é isso, é contar o mundo. Eles estão contando o mundo há décadas. E a gente está engolindo essa contação, essa forma de ver o mundo que eles estão contando para a gente. E a gente tem que começar a contar outras histórias. A gente tem que contar outro mundo. Nosso mundo não é esse, cara. A gente quer outro mundo. Acho que esse é o papel do cineclubismo, Exatamente. entendeu? Agora, também temos que reconhecer que o cinema brasileiro é um herói, entendeu? Porque nessa mesma narrativa nossa, nós temos o cinema pernambucano, entendeu? Que rompeu com Hollywood, ganhou Cannes, entendeu? Nós temos, mas todos vieram do cineclubismo. Eu entreguei o primeiro troféu ao queridinho, ao queridinho diretor do Prêmio de Cannes, né? Que nós conhecemos no Festival em Atibaia, entendeu? E, e Pernambuco, os últimos filmes de Pernambuco que percorreram o mundo mostraram que existe uma outra narrativa. Então, há esperança. O cineclubismo tem que apostar na esperança, difundir a esperança e debater isso, essa nova narrativa. Uma narrativa nossa, de identidade própria. Também é uma responsabilidade cineclubista.
Quanto mais eu falo, mais peso eu boto no meu ombro. Ó, não vou falar mais não. Boa noite para você. Talvez a última rodada, assim, cada um falar um pouquinho. Eu acho, cara, assim, que o Claudino falou, né, de Pernambuco e tal, só falar, se deixar, vou falando, né, gente? Mas não é só Pernambuco, eu compreendo que é um exemplo, mas eu acho que, assim, né, cinema de mulheres, cinemas queer, o horror queer, que tem sido maravilhoso, o novo horror latino-americano que está bombando, filme traz a cultura negra, filme de indígenas. Nossa, eu vi alguns debates agora sobre a cinematografia indígena, e eu vi uma exposição em São Paulo muito foda também esses últimos dias. Agora, mas são todas experiências que estão rompendo estão contando o mundo de Hollywood. Estão todas chegando lá. Qual é o documentário brasileiro que concorre ao Oscar? Mas, assim, concorrer ao Oscar é uma coisa que você não, só para você ver como a gente rompe, como o cinema brasileiro é tão potente que rompe até com o formal. Uhum. Entendeu? Nós temos que reconhecer a capacidade dos nossos cineastas atuais. Sim, gente. Históricos e atuais. Entendeu? O Cláudio Lins, por exemplo, sabe? Foi meu colega de cineclubismo da década de 70, que foi presidente da Federação do Cineclube. Porra, o cara fez o que ninguém fez em preto e branco, ganhou prêmio no mundo inteiro. Nunca chegou em Hollywood, nem se interessou. Ganhou o que dava valor, né? Como a Fernanda Montenegro ganhou o Globo de Ouro, não ganhou o Oscar. Enfim, a arte brasileira rompe, inclusive, com essas amarras. Agora, elas continuam existindo, elas insistem.